o Rubber Soul, cara, ele é um disco, assim, que ele marca, como a gente falou, assim, ele vai se provar vital aí para a maturidade dos meninos, né? E cujo o trabalho que eles fariam aqui, a partir daqui, cara, seria meio que, assim, a base do rock psicodélico, né? Que depois vai dar origem, assim, ao rock progressivo e tal. Mas embora eles venham melhorar isso depois aí no Revolver, até no Sgt. Peppers, né, que vai marcar tipo o auge da banda. E fora isso também, cara, esse é um disco que a gente fez uma resenha aí no site, o Victor colocou, cara, que é o Rubber Soul. Ele colocou uma frase que eu achei muito interessante, cara. O Rubber Soul nos tirou do ontem e colocou no hoje, além de ter semeado as sementes da psicodelia. É feito para ser pensado, não ser dançado. Você concorda com isso daí também, não? Eu concordo, apesar que tem umas músicas que dançam ali, sabe? Drive My Car, sabe? Mas tem também o primeiro disco que vem com essa temática psicodélica. Por exemplo, The World, falando de The World is Love, né? Isso aí é a base do hip São Francisco, né? Verão do Amor, né? A letra de The World é hip pra caramba, assim, né? Total. A cítara de Norwegian Wood já traz esse elemento mais psicodélico também, né? E canções como Girl, por exemplo, Girl é essa coisa meio Bach, meio elisabethiana, que tinha a ver com Carnaby Street, com Londres, com aquela coisa toda colorida, né? Então, pode ser considerado o marco zero do psicodelismo, tanto na temática quanto na sonoridade. E é isso, eu acho que ele é o primeiro passo de muitas coisas que viram vir depois. Eu discordo do George Harrison quando ele diz que em relação ao Revolver é volume 1, volume 2, porque eu acho o Rubber Soul e o Revolver bem diferentes, no sentido de que, principalmente na coisa das guitarras, velho, eu acho que o som de guitarra do Revolver, o Rubber Soul é o último disco... uma coisa aqui. É o último disco com a produção do Norman Smith. O Norman Smith era um engenheiro de som, né? O produtor era o George Martin. Mas o jeito que ele microfonava aquele som é o último disco com som Beatle, que se tu for olhar profundamente, é o mesmo som quase do Chris Prism e do Rubber Soul, que é a banda tocando junto ali no Abbey Road, o John Lennon tocando o violãozão dele ali. A partir do Revolver, eles já começaram a ter um som diferente das coisas. O Paul já começou a ligar o baixo dele em linha, o som das guitarras é o som de guitarra como a gente conhece hoje, né? Aquela guitarra mais distorcida, né? Ou aquela guitarra quase moderna, aquele som de Stratocaster de I Want to Tell You, né? Aquele som meio Jimi Hendrix do solo de Texman que o Paul faz, ou até o som da guitarra base, por exemplo. Mais suja, né? Rubber Soul. Mais suja. Tu ouve aquele fuzz, meio proto-fuzz, meio garageiro do Satisfaction, mas no Revolver tu ouve um som de guitarra, né, de XC, por exemplo, né? Uma coisa que é microfonada de um jeito diferente, que tem um som diferente, né? Então, como eu disse antes, eu acho que o Rubber Soul é o elo entre as duas fases dos Beatles, realmente. E nos Estados Unidos, com a mudança das canções, ali ele é considerado um álbum folk. Então eu vejo o Rubber Soul como um álbum de violão, folk rock, né? Principalmente a versão americana. E o Revolver é um disco de guitarra, onde eles já estavam, já tinham sido apresentados ao Jimi Hendrix, né? Onde a guitarra tem aquele som crustzinho, crack, 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 né? No Rubber Soul tu ainda ouve o som daquelas guitarras Gretsch, né? Tipo, um pouco mais limpo. O George Harrison ainda com a influência do Carl Perkins, do Chet Atkins em músicas country como What Goes On. What Goes On ainda é a cara do Beatles for Sale, com Ronnie Don, com aquelas músicas do Carl Perkins que eles gravaram lá, Everybody Tried to Be My Baby. E também eles exploraram essa coisa country no Help ali, com Act Naturally, né? Que é a música que o Ringo canta. Então, né, as novidades estão chegando, mas elas estão chegando devagarinho, né? Assim como esse fuzz na música Think of Yourself, e a própria The World tem umas guitarrinhas ali em Drive My Car e Day Tripper, são músicas mais orientadas para guitarra, né? Eles estão começando a ficar pesado.
Mas, por exemplo, tu pega uma música como Rain e Paperback Writer, que pertence às sessões do Revolver, elas são pesadas mesmo. Pesadas, E ali eles exageram também, no Revolver, no caso, no uso do half speed, da velocidade, de pegar a banda inteira e gravar half speed, botar mais rápido, ou gravar a banda inteira rápido e tocar a música mais lenta, né? Como a Moon Sleeping. Eles gravaram ela mais rápida, Rain gravaram mais rápida, Yellow Submarine gravaram mais rápida, e aí botaram a fita mais devagar, as coisas ficam com um som mais pesadão, e daí gravaram os vocais normais em cima, né? Legal, né, cara? Então tinha muito essa coisa, né? E o Norman Smith foi o grande cara, velho. Foi legal pra caramba. E é muito louco que ele saiu porque ele tinha sido promovido de engenheiro de som para produtor. E a primeira banda que ele produziu foi justamente uma banda nova que estava nos arredores de Londres, que ele falou, não, agora eu vou ser produtor dessa banda, que é um tal de Pink Floyd. Mas aí, o Jeff Emerick, que era o segundo engenheiro, foi promovido a primeiro engenheiro, e ele que tirou o som mais louco dos Beatles, porque o engenheiro do som de Strawberry Fields, Sgt. Pepper's, do álbum branco, e daquelas gravações doidas do mais compositor, é tudo Jeff Emerick, né? Então é uma fase de ouro na qual a mudança de engenheiro de som também fez com que a diferença do Rubber Soul e do Revolver fosse muito mais perceptível, né? Essa maneira de microfonar as coisas, essa coisa de além dos limites que os engenheiros de som, que a galera falava, né? Que os caras do jaleco branco, porque os caras da Abbey Road, eles tinham que vestir um jaleco branco para ir lá e mexer nos botões, né? Outra coisa interessante é que o Rubber Soul foi o primeiro disco dos Beatles que eles puderam entrar a madrugada dentro gravando, por conta de que eles tinham esse prazo apertado, né? Foi um disco gravado em 2 meses, eles tinham que 3 de dezembro estar com o disco nas lojas. Então, eles gostavam de dormir até mais tarde e funcionavam melhor de madrugada. E de madrugada também é muito melhor de gravar, porque eles deviam ter aquela, né, a horinha do Capim Loucura ali, é mais tranquilo, tá só eles, coisa não tem um monte de gente incomodando, passando. Isso aí. Então é o primeiro disco que eles gravaram na madruga. Inclusive eles, desculpa, Bruxo. Inclusive eles não tiveram não tiveram turnês envolvidas também, então facilitou também deles tocarem direto a gravação, pouquíssimas entrevistas, se não me engano foram 2 entrevistas que eles deram ou algo assim. Mas eu queria trazer, pode falar se tu quer complementar. Não, eles tinham acabado de voltar da turnê americana, né? E assim que eles gravaram o Rubber Soul e foi lançado, eles entraram numa turnê inglesa que é emblemática para os Beatlemaníacos, que não existe gravação e não existe filmagem dessa turnê. E é uma turnê pequena pela Inglaterra, por Londres, né? Em que eles estão com um visual muito louco. O George está usando a guitarra SG, eles estão com as cacharel preta aqui, né? As camisas de gola rolê, e eles estão tocando músicas que nunca foi visto eles tocarem ao vivo, por exemplo, como We Can Work It Out, né? Então, foi na corrida, eles não tinham tanta tranquilidade para gravar e para escrever esse Rubber Soul, foi meio feito a toque de caixa, assim. E o fato dele ter ficado muito bom, além das expectativas, foi uma coisa que surpreendeu, né? Eu acho que ele tem mais a ver com o Beatles for Sale, que foi o disco de dezembro de 64, e que o Help tem mais a ver com a Hard Day's Night, né? Eu não acho que ele tenha tanto a ver com o Help, apesar de ter sobras de estúdio do Help ali, né? It's Only Love e Wait, né? Então, eu acho que a introspecção que vai rolar no Rubber Soul, ela já aparece no Beatles for Sale, porque músicas como I'm a Loser, No Reply e Every Little Thing já tem uma carinha de Rubber Soul ali, saca? Já tem essa coisa mais introspectiva, eles já estão com a influência do Dylan. Então, eu acho que o Rubber Soul ele tem muito mais a cara do For Sale do que do Help, que tinha acabado de sair. Sim, eu concordo com você. E eu acho que é isso, cara. Acho que eles iam colocando as coisas assim, meio para testar, né? Para ver como é que ia ser a aceitação. Lógico, eles não podiam, talvez,
acho que nem passou pela cabeça deles também fazer isso, né? Até porque é uma série de coisas que foram acontecendo além do Dylan e do Cigarrinho do Capeta. Eles ainda tinham assim as experiências com LSD que eles estavam tendo e tal. E tudo isso acaba ajudando, né? E essa turnê que você falou aí, pode falar. Pode complementar. Eles já tinham tido a experiência com o dentista lá e já tinham tomado doce com os Birds lá e com o Peter Fonda antes de gravar o Rubber Soul. Isso aí ajudou bastante, né? Tanto que Nowhere Man, né, cara, quando ele é uma música que foi feita, segundo John Lennon, é sobre a pressão em si mesmo, né? Refletindo esses problemas aí existenciais aí que eram levantados pelo uso do LSD e tal, né, cara? E ele considera que essa música é o período Elvis gordo, né, que ele tinha. Né, cara? Por causa do uso muito constante de psicotrópicos e tal, né, cara? Muita droga, né? Barbecue. No Remand, ele tava dentro desses dias da pressão para fazer música. E eu, como escrevo também, eu sei que quando a gente tá na pressão, se a gente for disciplinado, vai sair o porco ali, sabe? O porquinho assado. E ele tava nessa de acordou cedo, né? Pô, preciso fazer uma música, isso aqui tem que funcionar. Ele pegou ali e não tava saindo nada. E ali ele foi, queimou umzinho e foi descansar de novo. E aí quando ele relaxou, que segundo ele veio toda a imagem dele como um homem nenhum, pensando em coisa nenhuma, e já veio a melodia. E quando ele desistiu de fazer a música, que a música chegou até ele, segundo ele, né? Fala aí, Desconectors, esse aqui é um corte do nosso podcast Redação Desconecta, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Não esquece de deixar o like e também seguir a gente por lá.